pessoal, então, mais uma questão. Já sabem, né? Pausa, leiam o enunciado e já começamos a resolver juntos. Bom, então acredito que você já leu o enunciado, já retomou o vídeo e a partir daí vamos trabalhar juntos então. Nós temos aqui um problema onde envolve o faturamento. O que é o faturamento? Em primeiro lugar, o nosso faturamento, no caso, vai ser o número de pessoas pelo valor de ingresso, um valor fixo por pessoa. Só que, a partir de um certo momento, ambos variam, tanto o número de pessoas quanto o valor de ingresso. E eles variam de uma forma relacionada. Então, uma forma de pensar, de organizar essas informações, foi fazer uma tabela, para poder entender melhor. Porque, assim, no início, o faturamento ali é de 1.000 pessoas, pagando R$ 10. Então, temos 10.000 de faturamento. Tá, foi o exemplo. Quando o enunciado, ali, o personagem enunciado começou a aumentar o valor, ele começou a ter descontos do número de pessoas. Então, a cada R$ 2 de aumento, 40 pessoas a menos, né? Formando uma progressão aritmética no valor do ingresso, uma progressão aritmética crescente, de razão 2, e uma progressão aritmética decrescente, de razão 40, no número de pessoas. E daí o que acontece? Quando eu generalizei ali, eu coloquei o valor A, onde A nada mais é que a quantidade de acréscimos, de aumentos nesse preço. Então, já que são R$ 2 para cada aumento, temos 10 mais R$ 10 mais 2A e 1.000 menos 40A pessoas, tá? E eu poderia pensar nisso como uma função quadrática, só que daí eu teria uma função que relaciona o faturamento em relação à quantidade de aumentos feitos pela pessoa do planejamento ali. E a questão não pede isso, ele quer na verdade P, número de pessoas presentes, e o faturamento F. Então, na verdade, nosso domínio tem que ser o número P de pessoas e não o número A de aumentos que eu usei, quando eu estou tentando achar um modelo matemático que explique essa situação do texto, a situação problema. Mas isso também não é o fim do mundo. O que eu faço? Se eu sei que o número de pessoas P, que é o que eu preciso usar como domínio, é equivalente a 1.000 menos 40A, onde há a quantidade de aumentos, e eu tenho aumento aqui no valor do ingresso também, eu monto uma função e vou inverter essa função. É o conceito de função inversa. Eu vou isolar o valor A para que a gente possa estabelecer aonde tem A um valor P, certo? Então assim, ó, P é 1.000 menos 40A. Então começa a isolar o A. P menos 1.000 igual a menos 40A. Para isolar o A dividido por menos 40, já tem uma expressão que relaciona a quantidade de aumentos e a quantidade P de pessoas. Agora, o que eu faço? Se eu substituir essa expressão aqui no próprio número de pessoas, eu vou voltar a ter P, certo? O número de pessoas é P. Eu tenho que substituir agora no valor do ingresso. Por quê? Porque o faturamento é o número de pessoas pelo valor do ingresso. Se eu conseguir escrever o valor do ingresso em função do número P, eu vou conseguir resolver o que o enunciado pediu, né? Relacionar o número P de pessoas presentes com o faturamento F. Então aqui, ó, o valor do ingresso, temos ali 10 mais 2A. Legal. Eu não quero A porque A é aumento. Nós queremos alguma coisa em função de P. Então, tendo essa expressão aqui, P menos 1.000 sobre menos 40, eu substituo. Então, ali, onde tem A, vai entrar P menos 1.000 sobre menos 40. Claro que tu, que é um aluno mais esperto e mais antenado, diz, bah, professor, podia simplificar aqui, botar P sobre menos 40, dividir menos 1.000 por menos 40. Poderia mesmo, tá? Não muda muito, mas poderia. Uma questão de hábito ali eu não fiz, de gosto, fui fazendo a conta mesmo, então isso não vai alterar o resultado final. Então, começo a multiplicar por 2, simplifico ali 2 com menos 40, temos uma expressão já, onde o valor do ingresso tá relacionado aqui 10 mais 1.000 menos P sobre 20. Tá? Então, lembrando que o faturamento é o número de pessoas pelo valor do ingresso, como já foi dito anteriormente, eu vou escrever então o faturamento como o número de pessoas P vezes o valor de ingresso que eu acabei de resolver ali em cima. Então, ó, vai ficar P vezes 10 mais 1.000 menos P sobre 20, que é o valor do ingresso. Então, pessoas pelo valor do ingresso. Então, consegui chegar numa expressão que relacionou o número de pessoas P e o faturamento F. Claro que não acabou ainda, eu tenho que multiplicar agora, então vou entrar um pouquinho de aritmética elementar para eu poder resolver e ter uma função de segundo grau. Então, o P vai ser distribuído, P vezes 10, P vezes 1.000 menos P quadrado sobre 20. Então, vamos lá.
Nesse momento é muito importante que tu anote e comece a calcular, tá? Principalmente se não tem familiaridade com esse tipo de conta. Só assistir, na verdade, vai te dar sono. Então tu tem que pegar e fazer a conta, porque isso é uma coisa muito de escrever, de praticar. Então tem várias formas de resolver, de repente tu vai fazer até de uma forma que tu acha mais simples do que aqui eu estou mostrando aqui, mas todas são multiplicação e divisão, então capricha nisso aí. Bom, seguindo aqui, vou dar uma simplificadinha ali, né? Temos 1000 sobre p menos p quadrado sobre 20. Faço um MC, então denominador comum 20 entre 21. Continuando, então temos 1200p menos p quadrado sobre 20. Acredito que não tem uma alternativa assim, então simplifico por 20. Fica 60p menos p ao quadrado sobre 20, que é a alternativa que de fato está na questão. É isso aí, pessoal. Bons estudos aí e seguimos em frente.